custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Você já parou para pensar quantas vezes nós paramos para aprender sobre o nosso casamento? Sobre o nosso esposo? Quantas vezes nós paramos para entender como funciona um casamento? A gente apenas se relaciona, né? Hoje a gente vê muitos casamentos se acabando e a desculpa sempre é essa, né? Acabou o amor, não deu certo, eu tentei de tudo. Mas na verdade a gente nunca tenta de tudo, porque há milhões de possibilidades para ser tentadas. Só que a questão é, você tentou da maneira correta? Você tentou com a persistência que era para ser feita? E aí essa frase me pegou muito. O custo do cuidado é menor que o custo do reparo. E aí, eu cuidando das minhas plantas, coisa simples, do dia a dia, cotidiano, eu parei para pensar sobre isso. Quando nós gostamos de planta, temos plantas em casa, eu estou aprendendo a gostar dessa parte de plantas. E já tenho algumas e eu estava cuidando delas, cuidando da terra, cuidando da questão de água, poda. E eu fiquei pensando, quando a gente tem essas plantas, né, em casa, nós começamos a aprender sobre elas. Eu tenho uma zamioculca, eu tenho uma samambaia, tenho algumas outras plantas e cada uma delas exige um cuidado único e diferente. Eu precisei aprender a quantidade de água colocar, quantas vezes eu preciso regar, o ambiente que elas gostam de estar, o ambiente que precisa, né? Ou é sol, ou é luz, ou é frio, ou um lugar úmido, ou um lugar seco. Então, cada uma delas precisa de um ambiente específico para que elas venham crescer saudáveis, fortes, para que elas durem muito, vivam, cresçam, dê frutos, né? Floresça no tempo certo. E para que elas tenham vida e uma vida saudável, eu preciso aprender a cuidar delas. Até porque elas estão sobre a minha responsabilidade, são minhas e eu tenho responsabilidade com elas. E quando eu estava ali cuidando dessas plantas, eu parei para pensar sobre isso. Que se eu cuido diariamente delas, se eu aprendo sobre o cuidado com elas para que elas tenham vida, eu não vou deixar que elas morram. Eu não vou precisar reparar um dano se caso acontecer algo delas virem murchar, delas virem estar morrendo, delas estarem com algum fungo. Até tem uma planta minha que ela está com fungo e eu precisei aprender como tirar esse fungo dela, precisei dar uma atenção maior à necessidade dela naquele momento. E aí eu fiquei pensando, por que com plantas a gente para aprender tanto? A gente tem tanto cuidado diariamente, a gente prioriza para que elas não morram, mas com o nosso casamento a gente deixa acontecer. A gente quer reparar quando algo está ruim. A gente quer reparar quando parece que nada mais tem solução. A gente quer reparar quando já parece estar no fim. Tá errado isso. Nós precisamos aprender a cuidar. Nós precisamos aprender no cuidado diário a resolver os problemas. E aí você pode me dizer por que da planta, o que tem a ver uma coisa com outra? Planta é planta, casamento é casamento. Mas exige cuidado. E é isso que essas plantas me ensinaram hoje. Existe cuidado e o casamento exige que nós aprendemos a cuidar. Quantas vezes você como mulher parou para aprender sobre o ambiente que você vive? Sobre o ambiente que está o seu lar, a sua casa, o ambiente em que a sua família está vivendo? Quantas vezes você parou para perguntar para o seu esposo o ambiente que ele espera viver? Algo que ele gosta de fazer, que ele tenha prazer em fazer? Quantas vezes você aprendeu, sentou para aprender, demonstrou interesse em aprender sobre o seu marido? Nós só apenas nos relacionamos, nós começamos um namoro, nós noivamos, nós casamos e deixamos a vida nos levar. E aí vem o custo do reparo, porque nós só vamos parar para aprender, nós só vamos parar para cuidar quando algo não está bom. Ao invés de nos antecipar e aprendermos para viver de uma vida mais leve, um casamento mais tranquilo, saudável.
Não que tudo vai ser perfeito, até porque nada é perfeito, mas tudo precisa estar alinhado. O cuidado diário faz com que tudo fique mais saudável, mais bonito. Quando cuidamos de plantas, o básico, nós precisamos saber o básico para que elas venham sobreviver. E o casamento é assim também. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Nós precisamos saber como o outro, ele se sente amado. Porque o casamento é isso, eu amar o outro. Mas eu preciso me amar também. Você se ama, você se cuida, você cuida de você diariamente e aí você demonstra cuidado com o outro diariamente. Você aprende sobre o que o outro gosta para demonstrar amor. E assim vem a reciprocidade. Assim vem de volta o amor que você dá, você recebe. Aprender sobre o seu relacionamento, aprender a como amar o seu esposo e como ele se sente amado é o básico para todo casamento ir bem. É o básico para que o seu casamento viva de forma saudável. Viva, tenha vida, tenha desfrute e não somente dias empurrados com a barriga. Não é assim. Não podemos apenas sobreviver. Nós precisamos viver e desfrutar de cada dia e da companhia um do outro. Quando você parou para analisar o ambiente que vocês estão vivendo e aprender a mudar esse ambiente, quantas vezes você se preocupou em aprender sobre as necessidades do seu marido ou o gosto dele, os hobbies, o que ele gosta de fazer? Quantas vezes você buscou aprender a como fazer para o seu relacionamento poder ser mais saudável? Se você tem planta para te fazer só feliz, se você tem uma plantinha aí só para você ver que ela tá bonita, só para te alegrar, um dia ela vai morrer. Se você tem um casamento, se você se casou só para ser feliz, um dia isso vai morrer. Você precisa cuidar dele, você precisa zelar por ele, você precisa cuidar diariamente, porque o custo do cuidado é menor. Você cuida diariamente, você sabe o que ele gosta, você sabe o que ele não gosta, você sabe o que você pode colocar na mesa, o que você não pode, você sabe como falar e como expressar suas necessidades, mas você também conhece as necessidades dele e sabe como se relacionar. É aí que tá. Se você se dedica tanto às plantas, aos filhos, ao trabalho, por que não se dedicar a uma pessoa que estará com você para o resto da sua vida? Uma pessoa que você escolheu para estar ao seu lado. Esse é o casamento. O custo do cuidado diário. É nisso que nós temos que ter o prazer, em aprender a amar como o outro se sente amado. E não apenas esperar que nós sejamos amados como nós queremos, só para nos satisfazer, só para sermos felizes. Nós precisamos também aprender a fazer o outro feliz. E aí você vai começar a ver resultados ali, resultados palpáveis, resultados de alegrias, de momentos de prazer, de desfrute, de paz, de leveza. Você vai começar a ver o seu companheiro se preocupando com você. Quantas vezes você parou para sentar com seu marido e assistir um jogo de futebol? Ah, mas eu não gosto. Mas ele gosta. Você não gostaria que ele fosse em algo com você, fazer compras no shopping, sentar e tomar um sorvete, fazer algo que você gosta? Nós esperamos muito do outro, mas nós não paramos para fazer o muito que nós queremos. Esse é o cuidado diário. Comece a plantar, a regar, a cuidar das raízes diariamente, para que as pragas não venham e destruam o seu lar. Eu sou Beatriz Novaes e eu estou aqui para te conduzir da frustração a um casamento leve e feliz. Até mais!